Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula referente aí a disciplina de cálculo numérico, e aqui eu vou estar falando do método da secante, que é mais um método numérico na busca por se estimar uma solução para uma equação. Tá certo? O método da secante vai surgir como uma alternativa ao método de Newton. O método de Newton ele tem uma desvantagem, embora ele converja muito rápido, mas essa convergência pode não ser tão rápida assim quando você pensa do ponto de vista computacional. Quando a gente faz o método de Newton na mão, a gente deriva de cabeça e escreve a derivada no papel. O computador, por outro lado, ele não consegue calcular f' de x0 como a gente faz. Por exemplo, eu tenho aqui f de x igual a 2x. Num caso desse, talvez ele igual a x ao quadrado, por exemplo. Então, no caso desse, o computador até você pode criar um programa que derive um polinômio e tal, mas de modo geral ele não consegue derivar, ele não consegue enxergar isso aqui tão facilmente como nós enxergamos. Então, ele faz, na verdade, uma estimativa numérica de um valor. Ou seja, se eu quiser aqui f' de 2, que é, na verdade, 2 vezes 2, eu calculei rapidamente 4, o computador ele não faz dessa forma. Ele cria uma função para me dar uma estimativa desse 4. Então esse cálculo demora. Então em termos computacionais, se você tem que repetir um cálculo diversas vezes, calcular diversos zeros para diversas funções, ou pegar uma função mais complicada, com a derivada mais difícil de ser estimada, o método de Newton vai ter uma desvantagem, que vai ser a estimativa computacional do f' de xn que você precisa lá em cada iteração. Tá certo? Se você for em qualquer livro de cálculo numérico, vai ter lá um capítulo só para falar dessa estimativa da derivada. Tá certo? Então, aí surge uma alternativa que é o método da secante. Ele converge, obviamente, mais lentamente que o método de Newton, que é considerado um dos métodos mais rápidos, né? Mas ele tem uma vantagem de não precisar se calcular isto aqui. Certa derivada em um ponto. Claro, sempre pensando do ponto de vista que é a máquina que vai estar fazendo as contas. E não a gente. Quando é a gente, tudo bem. O método de Newton, para mim, ainda é o mais rápido. Mas pensando nesse ponto de vista que a derivada ela não é calculada tão simplesmente, a gente tem uma alternativa aí, que é o método da secante, que não utiliza isso. Aqui eu coloquei o método de Newton e sua utilização, né? Então, eu parto de um certo x0, eu pego a tangente em x0, a gente já viu lá na aula da interpretação geométrica do método de Newton, você pode voltar aí na playlist, né, da disciplina. Então você pega aqui essa tangente, quando você pega a raiz dela, o zero dela, é exatamente a primeira iteração. Aí você pega esse zero aqui e vê sobre a curva, qual é o ponto. Aí você pega a tangente com a abscissa x1, o zero vai ser x2 e assim eu vou me aproximando. Claro, gente, que aqui eu estou estudando hipóteses nos quais, isso aqui tem que ficar claro, né? f' de x maior que zero no intervalo que eu estou estudando, que eu sei que eu tenho um zero, e f' de x maior que zero. Na verdade não precisa ser maior e maior, podia ser descendo a curva também, né? No caso decrescente, podia ser com cavidade para baixo, tal, mas que seja isso aqui constante no intervalo que eu estou estudando. Por outro lado, o método da secante ele fala um pouco diferente. Ao invés de ele utilizar a reta tangente, ele utiliza a reta secante. Então aqui, ó, no ponto A e no ponto B, né, de abscissas A e B, eu vou passar essa reta aqui, ó, que é a reta secante a esses dois pontos. Esta reta secante, ela me determina aqui a minha primeira iteração, x1. Tá certo? É idêntico ao método de Newton, só que a diferença é que eu não vou mais fazer as tangentes. Então, eu pego a raiz dessa primeira secante x1. Aí, esse primeiro carinha aqui, ó, ele vai me determinar uma certa imagem aqui. Aí eu venho de novo, ó, perceba que o B ficou fixo, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vou dar uma alternativa a isso aí. Aí você pega a sua segunda secante e aqui você vai ter o seu valor de, vou puxar a setinha aqui, x2, né? Certo? E aí você vai procedendo da mesma forma. Certo? Mas de onde vem a equação recursiva que você vai utilizar? A gente sabe que a equação recursiva, por exemplo, no método de Newton, é essa aqui, ó. Xn mais 1 igual a xn menos f de xn sobre f' de xn, onde x0 é dado, o primeiro valor é conhecido.
Perceba uma coisa interessante aqui, é o seguinte. No método de Newton, claro, aqui, eu vou colocar assim, né, que x0 aqui tem que ser dado. Né? Esse cara aqui é a partida. O problema é que no método da secante você tem duas partidas. Se você pegar aqui o A e o B, eles são sua partida. Então você precisa de dois pontos. Digamos os extremos do intervalo, que a função muda de sinal. Tá certo? Então aqui você tem o ponto de partida, né? Digamos assim. Tá certo? O A e o B. Então, é a primeira diferença que você tem do método da secante para todos os outros. Tá certo? É que você tem dois pontos de partida. Perceba que o B aqui ele ficou fixo. Isso aí, na hora lá da videoaula de exercício, eu vou falar um pouco sobre isso, que é o seguinte. A depender de como a curva se configura, um indivíduo ou outro vai ficar fixo sempre. Ou sempre o A vai ficar fixo, ou sempre o B vai ficar fixo. Nesse caso aqui, eu começo assim, ó. Como o A ele mudou, ele vai ser meu x0 e o B vai ser meu x1. Porém, como eu falei, eu preciso dos dois para começar. Então esse carinha aqui, que eu achei que na verdade era o x1, ele repassa ao x2, e esse aqui na verdade é o x3. Então, eu começo, o A é x0, o B é x1. O x0 ele foi descartado, certo? Ficando x1 e x2. Aí, novamente, eu descarto de novo o x2, fica x1 e x3. Ou melhor, né, o x1 passa a ser o x2 e o x2 passa a ser calculado, né, usado para calcular o x3. Então, vai ter esse repasse aí, tá certo? Esse jogo das cadeiras. Na hora do exercício a gente vai ver melhor. Mas a ideia do método da secante é essa. Aí você deve estar se perguntando, tá, professor, mas qual é a equação recursível desse método? É o seguinte, a gente sabe que se eu pegar a derivada de uma função f' de x, isso aqui é esse limite aqui, ó, limite, quer dizer, no ponto A, por exemplo, f' de A, é limite de x tendendo a de f de x menos f de A sobre x menos A. Tá certo? Então isso é a derivada de uma função. Se eu fosse pensar do ponto de vista, sei lá, digamos que aqui o meu x, meu A agora fosse meu xn, porque o x ele varia, né? Então por enquanto eu não vou poder mexer nele. Então se eu repassar A para xn, temos f' de xn igual a limite de xn, quer dizer, de x tendendo a xn de f de x menos f de xn sobre x menos xn. Tá certo? Então, isso aqui é verdade. A derivada pode ser ela é calculada por esse limite. Então, eu posso tirar a palavra limite daqui e dizer que isso aqui é aproximadamente isso aqui, ou seja, f' de xn é aproximadamente f de x menos f de xn sobre x menos xn. Tá certo? Então, o que vai acontecer aqui neste indivíduo aqui? Eu preparei aqui, né, tem uma mudançazinha bem sutil para eu não confundir tudo, que é a seguinte. Se eu olhar aqui no método de Newton, ó, vamos pegar aqui no método de Newton, eu teria isso aqui, ó. Se eu fizer agora esse x, então, ó, fazendo x igual a xn menos 1, aí você vai ver que o método da secante ele é difícil de ser construído, ele é chato para ser utilizado. Porém, assim, é aquela coisa. Talvez durante uma disciplina de cálculo numérico você dificilmente vai ver a necessidade de utilizar ele, né? Porque os exemplos ali são bem escolhidos, tá? Um ou outro que você vai falar, poxa, o método de Newton ali ficou chato porque eu tenho que usar um computador que ele tem que fazer todo o trabalho, eu não posso fazer nada, eu só digito lá a função, o intervalo tem um zero e ele que se vira para calcular o zero.
Nesses casos aí, o método da secante pode ter alguma vantagem sobre o de Newton. Então, se eu fizer x igual a xn menos 1, eu vou ter aqui o seguinte, ó, essa mesma aproximação, então f' de xn vai ser aproximadamente f de xn menos 1 menos f de xn sobre xn menos 1 menos xn. Esse menos 1 aqui é do índice, né? Então, eu vou só inverter os sinais aqui. Então, isso aqui, eu posso trocar esse cara e esse de posição e esse ao mesmo tempo, né? A gente sabe que não vai ter problema. Então, eu vou ter aqui f de xn, só para ficar xn menos 1 sobre... Aí eu troquei o numerador, né? Botei aqui o menos em evidência, boto aqui embaixo e aí corta, né? Vai ficar xn menos 1. Então, tá aí a minha derivada. Então, o que eu faço com isso? Eu substituo isso aqui no método de Newton. Então, substituindo em 1, vou chamar assim, né? Chamar essa equação aqui de 1. Temos o seguinte. Xn mais 1 vai ser xn menos f de xn sobre... Aí vai ficar esse negócio aqui todo, ó, embaixo. Isso aqui tudo, ó. F de xn menos f de xn menos 1 sobre xn menos 1. Daí você vê a necessidade o quê? De você, né, às vezes simplificar as contas, né? Sem falar lá no método de Newton, porque aqui vai ficar um pouco grande, né? Para se fazer essas contas. Tá certo? Então, você tem aí essa forma. Claro que eu posso trabalhar ela, posso melhorá-la. Como eu faria isso? Trabalhar assim, né? Para não ficar esse denominadorzão tão grande, trabalhar mesmo, eu só trabalho na hora que eu vejo os valores, né? Que eu aplico na questão. Então eu vou ter aqui, ó, xn mais 1 igual a xn menos. Na divisão de fração, a gente sabe que a gente conserva a fração de cima, que é só esse número, e multiplica pelo inverso da de baixo. Então ela vai ficar assim, ó, f de xn vezes xn menos 1 sobre f de xn menos f de xn menos 1. Onde, claro, x1, x0, dados. Certo? Na videoaula de exercício, que eu vou fazer depois dessa, para não ficar uma videoaula muito longa, eu vou estar botando algumas observações que você tem que ter. Porque assim, a coisa mais difícil aqui, quer dizer, eu posso até começar, né, já mencionar agora. Então aqui eu tenho alguns casos, que são na verdade 4 casos, né, de curvas, né. Então eu não vou desenhar o eixo Y, não, vou botar só o eixo X. O eixo Y às vezes no nosso caso atrapalha. Que é o seguinte, a grande pergunta do método da secante, que é um pouco difícil de se fazer, então aqui eu tenho o primeiro caso, né, f' maior que 0 e f' maior que 0. Aqui eu tenho o segundo caso, que é f' maior que 0, ela cresce, mas a concavidade no intervalo é negativa. Né? Aqui é meu A, né? E aqui é meu B. A, B. E aqui eu tenho esse caso aqui, a primeira derivada ela é negativa no intervalo e a derivada segunda ela é positiva, com concavidade para cima, né? E aqui ambas, né, f' menor que 0 e f' menor que 0. Tá certo? Então, observe aqui o seguinte. Aqui eu vou pegar, na verdade, a reta secante aqui, ó. Quem é que vai ficar fixo? Essa é a grande pergunta.
o que é que vai ficar fixo? Claro que eu estou trabalhando com um caso, gente, onde o sinal da derivada primeira, principalmente, ela não muda, porque senão vai complicar. Ó. Então, ó, observe que esse carinha aqui, ó, é meu x1. Então, minha próxima secante aqui, ó, vai deixar o b fixo. Certo? Ou seja, esse aqui ficou fixo. Então, vou botar assim, né? Fixo. O b. Né? Então, aqui, só a sequência é como se ela fosse caminhar na direção de b. Monotonamente na direção de b. Vamos aqui de novo. Vamos ver qual é o critério, né? Lembrando, né? Meu zero está aqui, ó. P está aqui, ó. É onde a curva corta o eixo X. Aqui está P, né? Aí você vem de novo, ó. Não, P está aqui, desculpe. P está onde a curva corta. Então esse aqui é meu X1. Meu X1 determina aqui sobre a curva, certo? Um certo indivíduo. Se eu, ó, note que eu podia muito bem, ó, gente. Aqui eu poderia ter feito o seguinte. Se eu pegasse aqui, ó, a secante do ponto A para o ponto X1 e não do ponto B, né, com o X1, né, os pontos de abscissa, né, B e X1, note que eu divergiria, né, se eu pegasse essa secante aqui, ó, ela ia para longe de P. Talvez ela voltasse, mas ela ia para longe. Então, nesse caso aqui, gente, se eu continuar tomando a secante por B, ó, e X1, passando aqui, ó, veja que ela vai passar, que ela vai se distanciar de P. Então, aí nesse caso aqui, quem é que ficou fixo? O A. Tá certo? Aí, ó, observe, ó, aqui está meu X2, né? Ele se aproximou mais do A, né? Meu X1 usado, então, o A aqui ficou fixo. Então, quem ficou fixo aqui foi A. Esse caso aqui, ó. Essa talvez seja a coisa mais chata do método da secante. Né? Aí você tem aqui de novo o seguinte. Tem aqui o A, B, né? Então tem a secante dentro, então eu tenho o meu primeiro X1 aqui. Lembrando que aqui está a raiz P. Aí eu lhe pergunto, olha, X1 determina aqui sobre a curva esse carinha. Então, quem é que ficou mais perto aqui se eu traçar a secante? Ó, se eu passar aqui por A, vai cortar mais ou menos aqui. E se eu passar aqui por B e X1, né, pelos pontos, ó, vai cortar lá longe. Então, ele vai se distanciar de P. Assim, provavelmente, né? Provavelmente. Então, nesse caso aqui, ó, o meu A ficou fixo. Né, digamos assim. Meu A ficou fixo. Percebe que eu me aproximei do valor P, ó, de forma o quê? Monótona. Nesse carinha aqui, ó, vou chamar aqui uma seta, ele é o X2. Aí aqui é a mesma coisa, ó. Eu pego aqui, passo a secante. Tá certo? Então aqui quem ficou fixo? O valor de A. Aqui eu passo a secante, ó. Aqui está P, aqui está X1. Aí o que que acontece? X1 determina esse carinha aqui, ó. Imagine o seguinte, se eu pegar esse cara aqui por fora, ó, e cortar, ele vai cortar, tudo bem, ele talvez até corte perto de P, né? Mas se eu pegar o B aqui, ó, quer dizer, não, acho que é esse mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Pegar aqui a secante por B e por X1. É isso. Né? Pela inclinação da curva, meu desenho não ficou tão bom. Né? Mas vamos tentar fazer aqui. Cortou bem pertinho, né? Você pode estar fazendo um desenho aí melhor, né? E como eu sempre falo, no quadro essas coisas são sempre difíceis. Aqui eu tentei botar só um esquema, minha curva ficou pouco inclinada. Deixa eu fazer ela de novo. Né? É importante que a gente não fique com dúvidas, né?
tem apagador para quê, né? Para apagar. Não ficou bom. Aqui está o A. Aqui está o B. E aí aqui está a secante. Bom, tentar cortar bem distante, né? Então aqui é o P, né? Aqui é o X1. E aí, ó, se eu fixar o B, ó, agora ficou melhor. Ficou um pouco mais distante, ficou mais... Ó, esse carinha aqui, ó, é o X2, então quem fica fixo aqui? O B. Certo? Então você percebe que a derivada primeira e segunda, ela lhe dá mais ou menos uma ideia de quem... Eu prefiro olhar mais o desenho, tá certo? Em vez de ficar decorando sinais, essas coisas, eu prefiro olhar mais o desenho, o que está acontecendo. Tá certo? Quer dizer, essa informação inicial, prévia, ela até é lhe dada na questão. E depois dela você percebe, até as próprias iterações vão lhe mostrando isso. Você também pode testar os sinais. Por exemplo, na dúvida, quem fica fixo? Você calcula o A, calcula o X1. Aí, se você tem dúvida de quem fica fixo, eu vou falar isso na videoaula lá de exercício, na dúvida, você pega e substitui. Vê o sinal do A, vê o sinal do B, provavelmente esses aqui você até já tem previamente, e testar o X1. Então, se X1 der negativo, A também deu negativo. Então, você descarta o A. Tá vendo? Outra maneira de você ver isso é aqui, ó. O A deu negativo, o X1 deu aqui positivo a imagem e o B deu positivo. Então você descarta o B, então o A fica fixo. Você pode fazer também pela regra dos sinais, né? A outra coisa, você tem aqui, ó, o A deu positivo, o X1 deu negativo e o B deu negativo. Então não existe raiz aqui dentro. Você descarta então o B. Você fica com os caras que deram sinais contrários. A interação atual mais o que deu sinal contrário. Ô, gente, eu estou colocando aqui X1, mas na verdade isso aqui é X2, viu? Eu estou colocando esse X1 do ponto de vista que eu não enumerei A e B, tá certo? Lá na hora do exercício eu vou fazer com calma, tá certo? Essencialmente todos esses índices aqui vão passar um pouquinho, porque esse aqui vai passar a ser o meu X0 e esse aqui vai ser... Eu só estou dando a ideia aqui que é o primeiro cálculo que eu faço é esse. Aqui está, por exemplo, nessa questão aqui, ó. Está o meu segundo cálculo. E aí vai. Então eu estou colocando do ponto de vista de primeiro e segundo cálculo. Aqui é a mesma coisa, ó. O B tem imagem negativa e o A tem imagem positiva. O que acontece? O X1 tem imagem positiva, então ele vai ficar junto com o B, que tem sinais contrários. Então eu tenho a certeza que eu vou ter uma raiz no intervalo X1B. Tá certo? Eu fiz apenas algumas considerações aqui. O método da secante, ele de fato, aparentemente, ele não é... Ele tem umas dificuldades, não é nem aparente, não, ele tem mesmo. Só que é como eu te falei, é mais no caso onde você vai estar utilizando a máquina para fazer as contas. Tá certo? Se você for nos vídeos de cálculo numérico, então existe estimativa numérica para as coisas. Então isso aqui é gasto de tempo. Então é tudo que você não quer é gastar tempo. Então ao invés de você dar essa estimativa disso, você pode pegar logo essa aqui, ó, que no caso é essa, né? Você pode pensar na derivada como aproximadamente esse quociente aqui. Então assim, você vai fazer só as contas normais, não vai ter limite, não vai ter nada, só calcula isso aqui. Então não tem dificuldade nenhuma, tá certo? Então na próxima videoaula eu vou estar fazendo os exercícios, tá certo? E comentando cada probleminha que o método da secante pode dar. Você vê que os outros métodos, normalmente, eles não deram tanto problema assim, né? Mas o da secante, a gente vai ter que tomar alguns cuidados, né? Na hora de fazer as contas. Então é isso aí, né? Espero que tenham entendido, né? Vejam as próximas videoaulas de exercício. Infelizmente, se eu fosse botar exercício aqui, ia ficar um pouco grande, eu ia perder, não ia falar tanto disso, então o exercício fica na próxima. É isso aí. Muito obrigado.